Quando dependemos de alguém e falamos, não, esse sim vai me ajudar, esse sim é meu aliado, esse sim é meu amigo. E no final, ó, te apunhala pelas costas. Mas o nosso amigo é aquele lá, ó, que vigia nós, daquele lá de cima que vigia nós. Ele sim é o nosso amigo. Ele sim luta por nós. Não importa a dificuldade que seja, o tamanho do mar que seja, o barco pode ser pequeno, mas quem conduz é Jesus. Vamos para a palavra. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Efésios 6:1. Amém? Diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, desde o começo do culto, Deus já vem falando que nós devemos ser obedientes a Ele. Porque não adianta nós só vestirmos a armadura do Senhor e ficarmos acomodados. Continuamos desobedientes. Porque Deus não te chamou em vão, meus irmãos. Deus não te chamou para ficar acomodado. Se Ele te chamou, foi para guerrear. E temos que valorizar essa oportunidade, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor fala em Mateus 20:16 que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então que nós venhamos valorizar essa oportunidade. Que nós venhamos ser obedientes. Seguimos a direção de Deus, aquele que Ele ordena. Assim como a irmã missionária Margarida estava falando, que nós devemos seguir a direção que Deus manda. Fazer o que Ele pede. Porque em Lucas 6:46 diz assim que Deus fala: você me clama, Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo. Então o que adianta a gente clamar tanto ao Senhor, e na hora que Ele pede uma coisa pra gente, Deus, é tão difícil pra mim. Isso não dá, nós já vamos se lamentando antes de tentar. Nós vamos já se entregando como vencidos. Não é isso que o Senhor quer para nossas vidas. Porque se Ele te chamou, é para guerrear. Fácil não vai ser, meus irmãos, mas a vitória é garantida. Então, meus irmãos, que nós venhamos ser obedientes no Senhor. Porque não sabemos nem o dia e nem a hora que é a vinda dEle. Não sabemos nem o momento, se é de noite, se é de dia, de manhã. Temos que estar alertas. E a palavra do Senhor fala em Efésios 5:14, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. 18, por favor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, meus irmãos, temos que despertar. Temos que ser soldados dignos. Temos que ser soldados íntegros e retos, assim como Jó foi, como o louvor da nossa irmã Beatriz estava dizendo. Temos que ser íntegros ao Senhor, retos a Ele.
Temos que valorizar grandemente essa oportunidade. Temos que se entregar ao Senhor de corpo e alma. Porque quando a gente clama, Ele é o único que nos ajuda. Quando a gente estamos chorando no quarto sozinho, é o único que nos ajuda. Quando estamos precisando de algo, queremos procurar em pessoas o que devemos procurar em Deus. Às vezes nós falamos, quero tanto uma coisa. E vamos procurar pessoas, queria um conselho, queria uma ajuda. Em vez de procurarmos em Deus, iremos procurar no homem, que é falho, que comete as mesmas coisas que a gente. Então, meus irmãos, vamos despertar, porque o Senhor está próximo. A vinda dele está muito próxima. Muitos acham que vai demorar, vai não. Se ele está alertando, meus irmãos, é porque está próximo. Tantos acontecimentos estão acontecendo, meus irmãos, e nós estamos dispersos. Não estamos vigilantes, assim como o Senhor pede. Temos que ser vigilantes a todo tempo, a todo momento. Ele não quer soldado desperto. Ele quer soldado que medita na palavra, ora e se reveste da armadura dele. Que se fortaleça nele, assim como Efésios 10 fala, fortalecei-vos no Senhor. Então que nós venhamos, meus irmãos, estar vigilantes e atentos e meditamos na palavra, nos consagrar no Senhor, que todo o mal virá, mas cairá por terra. E meus irmãos, em Efésios 6:12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas, desde o século, contra as hostes espirituais da maldade, dos lugares celestiais. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor vem falando que o nosso inimigo não é a carne, nosso inimigo não é o nosso irmão que está do lado. Nosso inimigo não são pessoas, por mais que sejam ímpias, que quem julga é Deus, e a palavra dele fala, não julgar para não ser julgados. Então que nós devemos estender a mão para o nosso irmão, sermos com ele. A palavra do Senhor fala para nós sermos unidos. Temos que ter comunhão aqui. Temos que ser todos juntos aqui. Ser só um exército só. Porque o seu irmão que está do lado, ele faz o mesmo exército que você. Ele busca o mesmo objetivo que você, que é o reino de Deus. Então, que nós venhamos ser um pelos outros. A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 1:10 e diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Não é eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor. Temos que ser unidos, porque se não tivermos comunhão aqui na terra com nossos irmãos, não teremos comunhão com Deus no céu. Não teremos essa oportunidade de olhar para os olhos de Jesus. Se não tivermos comunhão aqui com nossos irmãos, como você quer ter comunhão com Ele no céu? Então, meus irmãos, temos que ser unidos a todo tempo, a todo momento. Temos que ser só um exército. Não quer um exército de lá, um exército de cá. É um só. Temos que ser unidos, meus irmãos. Temos que ser totalmente unidos. E 1 Pedro 22 diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, mas amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Então, meus irmãos, que nós venhamos amar o nosso irmão de espírito e em verdade, não por algum bem material que ele tenha, ou por algum interesse. Porque Jesus, de bem material ele não tinha nada, mas ele tinha o que ninguém tinha,
que era o Espírito Santo de Deus. Ele tinha a palavra, ele tinha o Espírito, ele tinha a paz, ele tinha o escudo, ele tinha a espada, ele tinha os calçados do Evangelho da Paz. Porque onde ele chegava, tudo se acalmava, tudo se tornava calmo. Podia estar mar, tempestade forte, mas onde ele pisava, até sobre as águas se acalmava. Então, meus irmãos, temos que ser semelhantes a Jesus. O homem puro, íntegro, homem reto, que não se desviava para o pecado. O homem puro, que subiu e desceu na terra. Então, meus irmãos, temos que ser semelhantes a Ele. A Ele pregamos a palavra, independente de sermos apedrejados ou não. Que não venhamos fazer para agradar o homem, mas assim para Deus. Vai ser difícil, não vai ser fácil a caminhada, mas a vitória é garantida. Meus irmãos, temos que ser, temos que ser total fiel no Senhor, porque Ele sim é fiel a nós. Quando dependemos de alguém e falamos, não, esse sim vai me ajudar, esse sim é meu aliado, esse assim é meu amigo, e no final, te apunhala pelas costas. Mas o nosso amigo é aquele lá, que vigia nós, daquele lá de cima que vigia nós. Ele sim é o nosso amigo. Ele sim luta por nós. Não importa a dificuldade que seja, o tamanho do mar que seja, o barco pode ser pequeno, mas quem conduz é Jesus. Então, meus irmãos, vamos ser fiéis ao nosso Deus. Porque quando clamamos a Ele, Ele nos responde no tempo dele, mas o tempo do Senhor é perfeito. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se você clama por algo, venha esperar com paciência no Senhor. Assim como o Salmos 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos ser, meus irmãos, pacientes, unidos a todo tempo, a todo momento. Porque a palavra do Senhor não está falando desde hoje, já está falando de um tempo, já que nós temos que ser unidos a Ele. Temos que ser um só exército. Temos que estender a mão para o nosso irmão, aqueles que estão caídos, aqueles que estão no chão, temos que estender a mão para eles. Eles fazem parte do mesmo batalhão, do mesmo exército. E que nós venhamos ter fé. Por mais a caminhada, meus irmãos, vai ser muito difícil. Eu acho que, se você for parar para pensar, todos os profetas da Bíblia passaram por um processo. Nenhum foi fácil. Davi passou por um processo. Jó passou por um processo. João passou por um processo. Paulo passou por um processo. Silas passou por um processo. Mas todos terão vitória. Todos ganharam. Então, meus irmãos, que nós venhamos ser como esses profetas de Deus. Deus já deixa um exemplo para nós de como devemos caminhar, de como devemos seguir a Cristo. Porque quando Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó, é porque ele já sabia que Jó era fiel a ele. Porque Jó era um escolhido. Então valorize, meus irmãos. E Jó era um que usava uma das partes das armaduras. Que usava o escudo da fé e o capacete da salvação. Porque quando a sua mulher disse, amaldiçoa esse Deus e morre, ele, amaldiçoar? Ele está comigo no dia bom, por que não pode estar no dia ruim? Então, meus irmãos, vamos ser fiéis ao nosso Deus. Vamos usar as armaduras de Deus com dignidade, com vontade, meus irmãos. Todos os profetas de Deus usavam as armaduras. João usava a espada. Jesus, ele tinha a armadura completa. Mas uma das armaduras que mais tocou no meu coração era o cinto.
que é a verdade. Então que nós não devemos desviar para a mentira, meus irmãos. Assim como nosso irmão Ângelo estava pregando. O pecado continua pecado, meus irmãos. Então que nós venhamos se desviar sempre para a verdade. Porque a mentira, eu coloco na minha vida que é como um cartão de crédito. Ela só satisfaz o seu momento, mas a fatura vai vir. Então, meus irmãos, vamos viver da verdade. Porque isso é uma das coisas que está envolvida em Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, meus irmãos, que nós venhamos sempre se desviar para a verdade. Porque a mentira, ela só nos consome. Ela só enche aquele copo, mas não enche a jarra. Enche só o copo, mas não enche o filtro. Então, meus irmãos, vamos ser como a verdade, que é o débito. Que é um valor único, sem troco. A verdade é uma só. Então, que meus irmãos, vamos viver da verdade do Senhor. Vamos viver com dignidade, valorizar essa oportunidade de estar no exército de Deus. Temos que valorizar a todo momento. Porque às vezes a gente cria atritos entre nossos irmãos, querendo cantar melhor, querer ter um cargo maior que o nosso irmão. E acabamos esquecendo que ele faz parte do mesmo exército que a gente. Meus irmãos, não importa cargo, não importa a sua voz, da maneira que você ministra a palavra. Porque você não tem que fazer para o homem, e sim para Deus. Mas Deus vendo que você vai fazer, por mais difícil que seja, mas por amor a Ele, meus irmãos, você pode ter certeza que Deus é na sua vida. Então, meus irmãos, vamos ser fiéis ao nosso Deus. Vamos ser fiéis a todo momento, a todo tempo. Meditar na oração, na palavra de Deus, sempre praticando oração, ajudar os nossos irmãos. Vamos ser total vigilantes, meus irmãos. Porque Deus, eu falo que Ele é um ser que Ele é total na minha vida, porque quando ninguém dava valor, Ele dava. Eu falo assim que quem me dava valor mesmo era só minha família. Porque por mais que você seja extrovertido com as pessoas, aquilo não te enche totalmente. Mas a partir do momento que eu me entreguei ao Senhor, é Ele que me sustenta, é Ele que me ajuda a todo momento, meus irmãos. Antes eu acordava e falava, mais um dia que as coisas vão dar ruim. Mas quando eu me entreguei para o Senhor, eu acordo hoje com alegria, falando, Deus, obrigado por mais uma oportunidade. Porque se você está me dando essa oportunidade, é porque você tem algo na minha vida. Você tem um propósito na minha vida. Vamos valorizar, meus irmãos, de estar vivos. Vamos guerrear de verdade para o Senhor. Antes eu acordava, vai dar tudo errado hoje. Mas hoje em dia eu acordo, pode dar errado, mas eu irei levantar. Posso cair, mas Jesus vai me levantar. Então, meus irmãos, por mais que nós venhamos tropeçar no caminho, desviar no caminho, por tentações do pecado, que nós venhamos se arrepender. Porque a palavra do Senhor fala na parábola das ovelhas, que por mais que uma se perca entre 100 e fique 99 justa, mas que ela se arrependa, é festa no céu, meus irmãos. Por uma ovelha arrependida, é festa no céu. Imagine as 99, as 100 ovelhas, todas no caminho, todas sem tropeçarem. É um rebanho e temos que ser como as ovelhas, um rebanho unido, que só pasta onde o seu pastor manda.
que só passa onde o seu pastor direciona. E nosso pastor é Deus. Então que nós venhamos pastar juntos, venhamos guerrear juntos, cearmos juntos, para que tenhamos uma comunhão com Deus no céu. Então, meus irmãos, foi até aqui onde o Espírito Santo me conduziu. Peço perdão para os irmãos pelo meu nervosismo, mas eu creio que é só o começo. E Deus é na minha vida e na vida de cada um que está aqui. E eu agradeço.